Felipe Chaves e a lista que atravessou o espectro político. Não é todo criador de conteúdo de nicho masculino que consegue, com uma única publicação, gerar debate suficiente para atravessar as bolhas políticas mais polarizadas do país. Foi exatamente isso que aconteceu quando Felipe Chaves, administrador da página Fúria e Tradição, publicou sua já conhecida lista de critérios para a avaliação de parceiras. Um conteúdo que viralizou a ponto de ser comentado publicamente por figuras políticas de espectros ideológicos opostos, de deputadas identificadas com a direita conservadora a parlamentares de esquerda, além de outros criadores de conteúdo de grande audiência que dedicaram episódios inteiros de podcast à análise do material. O fato de uma lista de critérios pessoais sobre relacionamentos ter se tornado assunto de debate público tão amplo diz menos sobre o conteúdo específico da lista e mais sobre uma tensão social muito maior que ela tocou, quase que por acidente. A discussão cada vez mais presente no debate público contemporâneo sobre até que ponto é legítimo ou mesmo saudável que qualquer pessoa, homem ou mulher, estabeleça critérios explícitos e articulados para a escolha de parceiros, em vez de deixar essa escolha inteiramente entregue à espontaneidade emocional. Historicamente, esse tipo de critério sempre existiu de forma implícita em praticamente toda a cultura humana. O que gerou desconforto nesse caso específico foi a explicitação pública e sistemática de algo que costuma permanecer tácito. Do ponto de vista do MGTOA e do Red Pill em sua vertente mais analítica, a proposta de sistematizar critérios de avaliação para relacionamentos long-term tem uma lógica de fundo que vale reconhecer. A ideia de que decisões de grande impacto na vida de um homem, como a escolha de uma parceira para construir família e patrimônio conjunto, merecem o mesmo nível de reflexão deliberada que se aplicaria a qualquer outra decisão importante, em vez de serem tomadas puramente por impulso emocional de curto prazo. Esse argumento, despido de qualquer tom hostil, tem paralelo com uma tradição de pensamento muito mais antiga do que o YouTube. Filósofos como Aristóteles já discutiam a diferença entre paixão passageira e amizade virtuosa duradoura, argumentando que relações verdadeiramente sólidas exigem compatibilidade de caráter e valores, não apenas atração imediata. O estoicismo, de forma ainda mais explícita, sempre defendeu que decisões importantes da vida devem passar pelo crivo da razão, não apenas do desejo momentâneo. Sêneca alertava repetidamente contra a tomada de decisões guiadas puramente por paixão, argumentando que o homem sábio examina as consequências de longo prazo antes de se comprometer com qualquer curso de ação irreversível. Nesse sentido, o exercício de articular critérios conscientes para um relacionamento de longo prazo, ainda que a lista específica publicada por Felipe Chaves tenha sido recebida como polêmica em seu conteúdo detalhado, parte de um impulso filosoficamente defensável. A tentativa de substituir decisão puramente instintiva por avaliação mais deliberada. Isso não significa, porém, que toda a controvérsia gerada tenha sido infundada ou fruto apenas de má interpretação. Listas desse tipo, quando tornadas públicas e virais, correm o risco real de reduzir pessoas complexas a checklists superficiais, ignorando a imprevisibilidade genuína que caracteriza qualquer relação humana séria. A crítica mais consistente feita por outros criadores que analisaram o material, incluindo vozes de diferentes campos políticos que dedicaram programas inteiros ao tema, girou justamente em torno dessa tensão. Até que ponto critérios explícitos ajudam a evitar escolhas ruins? E até que ponto eles apenas mascaram, sob verniz de racionalidade, preferências que são, no fundo, tão subjetivas e variáveis quanto qualquer gosto pessoal. Reconhecer essa tensão com honestidade é mais produtivo do que descartar a crítica como simples reação emocional de quem discorda. O nome da própria página, Fúria e Tradição, também merece atenção interpretativa. A junção dessas duas palavras sugere um projeto que combina intensidade emocional, a fúria, associada à paixão, indignação, energia combativa, com apego a valores considerados tradicionais, geralmente ligados a papéis de gênero mais convencionais, estrutura familiar clássica e hierarquias sociais estabelecidas historicamente. Essa combinação não é incomum dentro do universo de páginas e canais que discutem masculinidade e relacionamentos a partir de um viés conservador. Mas o nome escolhido por Felipe Chaves é particularmente direto em comunicar essa fusão, sem meias palavras ou eufemismos que suavizem a proposta editorial. O episódio da lista viral também ilustra algo relevante sobre o funcionamento da esfera pública digital contemporânea. Conteúdo de nicho, produzido para audiência relativamente específica, pode escapar completamente de sua bolha original e se tornar objeto de debate nacional, quando toca em um nervo cultural sensível o suficiente. Isso acontece independentemente da intenção original do criador,
que provavelmente não esperava que uma publicação de página, voltada a discussões sobre masculinidade e tradição, fosse comentada por parlamentares de espectros ideológicos tão distantes entre si. Esse tipo de repercussão inesperada é, ao mesmo tempo, risco e oportunidade para qualquer criador de conteúdo. Risco, porque expõe o material a críticas de audiências muito mais amplas e hostis do que a comunidade original. Oportunidade, porque amplia dramaticamente o alcance e a visibilidade do projeto. Há, por fim, uma lição estoica relevante a se extrair desse episódio, independentemente de qual posição se adote sobre o conteúdo específico da lista. A impossibilidade de controlar completamente como uma ideia, uma vez publicada, será interpretada, distorcida, elogiada ou atacada por terceiros. Epicteto ensinava que devemos nos preocupar apenas com aquilo que está sob nosso controle. Nesse caso, a intenção e o cuidado colocados na produção do conteúdo original. E aceitar com serenidade que a recepção pública, uma vez que a ideia sai de nossas mãos, pertence a uma esfera que já não controlamos mais. No fim, o episódio protagonizado por Felipe Chaves e sua página Fúria e Tradição talvez sirva menos como validação ou refutação definitiva de qualquer tese específica sobre critérios de relacionamento, e mais como estudo de caso sobre o poder e o risco de sistematizar publicamente ideias que, até então, circulavam apenas de forma implícita e privada na conversa cotidiana entre homens.